Olá, gente. Seja bem-vindo a mais uma série de testemunhos e hoje estamos com este casal para falarmos um pouquinho sobre como foi o processo de libertação na vida do nosso irmão Gerderson. Nosso irmão Gerderson esteve conosco há um tempo atrás, falou um pouco sobre o testemunho dele. Eu achei muito importante também falar sobre como foi o processo, a ajuda que ele teve, principalmente da esposa e das pessoas que estavam ao redor. Boa noite, paz seja convosco, irmão Gerderson. Paz, boa noite. Na bênção. Bem, graças a Deus. Irmã Jarlene, seja bem-vinda. A paz, boa noite, obrigada, pastor. Irmãos, como foi o processo na vida de vocês de libertação? Como foi essa ajuda, irmã Jarlene? Porque eu acredito que a sua ajuda foi muito importante, muito crucial para ver o seu esposo hoje liberto, abençoado e salvo em Cristo Jesus. Glória a Deus. Não foi fácil, pastor, né? Porque desde quando eu conheci ele já era, como é que se diz, assim, já estava nessa vida, já estava nesse caminho errado. E quando eu conheci Jesus e eu ouvia falar dos testemunhos, que Jesus libertava, que Jesus salvava, que Jesus mudava histórias, eu comecei a almejar aquilo para a minha vida. Eu comecei a falar, eu também quero essa paz que as pessoas tanto falam, eu quero essa libertação. E eu vi ali que ele era um caso perdido. Porque diante da ciência, quem é viciado em química ou qualquer outro tipo de droga, não tem cura. E eu vi ali ele como um caso perdido. Mas quando eu conheci a Cristo e eu tive encontro com Deus e eu ouvi falar que Jesus ele curava, que Jesus libertava, eu comecei a buscar pela libertação dele. Eu comecei a apresentar ele nas minhas orações e eu comecei a profetizar, eu declarava, né? Eu ungia as roupas dele, né? Eu ungia a minha casa e eu declarava, Senhor, eu declaro a libertação, eu declaro a cura, a vitória no meu lar. Eu profetizo que ele vai ser uma pessoa liberta, transformada. E isso começou a vir gradualmente, né? Mas Deus começou a trabalhar primeiro em mim. Começou a trazer a libertação sobre a minha vida. Muitas coisas que eu precisava ser liberta. Na verdade, o processo começou em você. O processo começou em mim, porque como eu estava iniciando na fé, eu precisava ser espelho, eu precisava ser referência, né? Ele precisava olhar para mim e falar, nossa, realmente, ela é uma pessoa de Deus, ela é uma mulher de Deus. E Deus começou a trabalhar em mim e ele começou a ver isso em mim. Ele começou a ver Jesus em mim, né? No entanto que ele sempre respeitou, sempre me apoiou a estar na igreja, sempre me motivou a buscar a Deus. Ele nunca foi um impedimento. Pelo contrário, ele sempre fazia questão de me levar na igreja, de me buscar na igreja, porque ele via que aquilo fazia bem para mim. Mesmo você nessa situação, você sentia que isso fazia bem para ela e isso também, de uma certa forma, fazia bem para você? Sim, eu sempre tive esse conhecimento, porque eu fui aquele ímpio que eu nunca rejeitei a palavra de Deus. Sim. Muitas vezes eu fui evangelizado, que tem aquelas pessoas que você evangeliza, elas não dão a mínima, pegam um panfleto, você vira as costas e ele joga fora. Eu, pelo contrário, eu sempre guardei os panfletos, eu sempre li os panfletos, porque eu cria que no poder de Deus, né? E como eu já tinha um conhecimento que eu já tinha me afastado da presença de Deus uma vez, ela continuou na presença de Deus. Sim. E eu continuei levando a mesma vida, afastado e tal, aquela vida errônea. E tinha hora que ela cansava, que ela falava que ia chutar o pau da barraca e que ia afastar também, porque ela me via afastado, não acontecia nada comigo. Uhum. E eu falava, não, moço, já basta só eu aqui afastado, fica na igreja aí, uma hora Deus toca no meu coração, nós vamos voltar de novo. E sempre eu levando e buscando ela para a igreja. Qual eram os piores momentos assim, que você dava vontade de chutar o pau da barraca? Quando você via ele naquela situação? Quando eu via ele naquela situação e também quando ele chegava 4 horas da manhã em casa, 3 horas da manhã em casa. Então isso era muito frustrante, porque você acaba de casar e o seu marido, ele
troca você para ficar com os amigos dele, para ficar com drogas, para ficar em festas. Então aquilo ali era muito frustrante e aquilo ali me irritava, me deixava assim furiosa. Então aí, às vezes eu pensava, não, eu vou desistir. Isso para mim é um caso perdido. Realmente eu pensava, para mim ele é um caso perdido, não tem jeito não. Isso aí só Deus mesmo fazendo um milagre mesmo. E esse processo, ele durou mais ou menos quanto tempo? Foi anos, porque tem uns 7 anos que eu sou convertida, né? E ele ficou o quê? Ele aceitou Jesus, a gente se batizou no mesmo dia, né? É isso mesmo, 10 anos, nossa, muito tempo já. 10 anos, né? Aí assim que a gente casou, né, no civil, eu tinha muita vontade de me batizar, eu já tinha conhecido Jesus, aceitar Jesus, só que eu precisava me casar para batizar, né, porque o pastor não aceitava, né. Então aí eu comecei a orar e pedir a Deus, para Deus tocar no coração dele. E ele, tudo bem, vamos casar. E a gente deu entrada na papelada e tudo, né? E a gente, aí nesse período que a gente se casou, foi o período que ele reconciliou, né? Que ele aceitou Jesus. E aí a gente já se batizou no mesmo dia, foi muito bom. Mas aí passou alguns meses, uns 6 meses, ele se afastou. Aí ele ficou em torno de 4 anos a 5 anos, quase isso, né, Nico? Foi tipo isso. E afastado, e durante esse período foi um período muito difícil, esse período de 4 anos, porque eu estava já na presença de Deus. E esse foi um processo muito doloroso, muito difícil. Mas eu fui indo, fui tocando e fui aprendendo muito com Jesus, porque Jesus, ele é tão diferente, né? A característica, a forma que Jesus lida com o ser humano é tão diferente da nossa, né? Quando eu lembro de uma vez que eu gritei com ele, ele chegou de madrugada em casa, eu nunca esqueço disso. E eu já estava cansada mesmo, assim, já estava no meu limite, e eu gritei com ele porque ele tinha chegado de madrugada, eu estava muito nervosa, e eu escutei uma voz e falou bem assim, no meio da confusão, você nunca mais fala assim com ele. Eu escutei essa voz, eu fiquei assim, assustada. Sim. Aí eu falei, oxe, por quê? Ainda olhei para trás, oxe, porque ele nem crente é? Ainda falei assim. Ou seja, não era porque ele não era cristão que eu tinha que tratar ele daquela forma, né? Não é porque ele não era cristão que eu tinha que tratar ele mal ou desprezar. Não, porque Jesus, ele sempre estende a mão, ele sempre acolhe, ele sempre abraça. Não importa o que você faça, não importa o que você seja, ele sempre vai te acolher. E assim, toda vez que eu li a Bíblia, eu via a diferença de Jesus, assim, a forma que ele tratava. Ele nunca desprezava, afastava o mendigo, a prostituta, né, o adulto, nunca. Ele sempre estendia a mão, ele sempre pegava e acolhia. E aí o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar aquilo em mim. Não, eu quero que você mude. E essa sintonia que você se sentia acolhido pela sua esposa, ou não? Você se sentia desprezado no seu pensamento? Não, eu nunca vi ela me tratando com preconceito por conta do que eu fazia, né? Ela nunca me desrespeitou, nunca jogou na minha cara, você é isso, você é aquilo, não. Às vezes até foi por isso que ela foi me conquistando aos poucos e fazendo eu sentir o desejo de mudar. Sim. Porque ela permaneceu firme. Às vezes eu passava a noite bebendo, usando droga e tal. Aí quando chegava no dia seguinte, segunda, terça, na ressaca danada, e ela na paz, aerada. Como se nada tivesse acontecendo. Aí eu ficava com assim, uma certa inveja dela. Falei, poxa, ela tá de boa aí, ó. Eu acho que eu vou largar essa vida. Sim. Aí eu tenho ela como uma peça fundamental pro meu primeiro passo. Sim. Pro meu passo rumo à libertação. E quando foi que começou a libertação em si? Quando a minha filha mais velha, a Manu, quando ela nasceu, que ela é recém-nascida, pequenininha, eu comecei a ver a necessidade que eu tinha que mudar. Porque às vezes eu chegava em casa, já tinha gastado tudo, ela me pediu alguma coisa, eu não tinha mais dinheiro. Aí eu ficava pensando com vergonha de mim mesmo.
dava aquela depressão moral e eu ficava, não, eu tenho que mudar de vida. A minha filha não pode crescer e me conhecer da forma que eu estou. Aí eu falei que eu ia largar quando ela fizesse 1 ano de idade. Aí quando ela fez 1 ano de idade em outubro, quando foi novembro, eu tomei a decisão, reconciliei com o Senhor. Sim. Aí foi aquela história, igual quando eu contei o testemunho na outra vez aqui, que foi um período de 1 mês a 2 meses na peleja contra a abstinência, a força de vontade, indo para a igreja, a minha esposa me ajudando muito, me dando apoio, me dando incentivo para eu não desistir, para eu continuar naquele caminho que eu estava indo certo e tal. E Jalene, quando você olhava para ele e via ele nessa abstinência, como é que você conseguia ajudar ele nesse período? Pastor, eram momentos muito difíceis, né? Porque você fica ali sem saber o que fazer. Porque a pessoa fica naquela crise, eu preciso daquilo, eu preciso usar, e você fica, meu Deus, o que eu faço? Mas aí eu sempre vinha alguns versículos na minha cabeça, né? Resistir o diabo, ele fugirá de vós, né? Não veio tentação, que não é... Deus não manda nenhuma tentação que você não possa suportar, né? E aí eu ia conversando com ele, e acabava que a gente começava a conversar, e daqui a pouco ele esquecia, né, aquele desejo, e foi assim durante 1 mês, né? Foi de 1 mês e 2 meses. Foi durante esse período aí, aí teve um dia que ele chegou em mim, do nada, e falou, eu não sinto mais vontade. Aí eu, nossa, que bênção, então você foi liberto, né? Graças a Deus. E ali a gente pôde contemplar a glória de Deus, o poder de Deus, porque a gente costuma ver pessoas indo para a clínica de recuperação, ficar 2 anos, 1 ano numa clínica de recuperação ali. E fora que eles falam que quando você sair dali, você tem que tomar cuidado, se afastar de todo mundo, de amigos, de tudo aquilo, né? Para você não voltar a fazer aquilo. E ele não, pelo contrário, ele ia evangelizar as pessoas. Ele entrava lá no meio e eu perguntava para ele, você não tem vontade? Não, ele, não, eu não sinto mais nenhuma vontade, nem me atrai. No entanto, que ele achava droga. Ele nunca achava quando usava. Depois que ele largou, ele achava. Ele achava mesmo droga, assim. Ele ficava, ó, o que eu achei, não sei o que. Ele amassava. Mesmo, né? Não, ele amassava, jogava fora mesmo, assim. E eu ficava, meu Deus. Jade, você acredita então que Deus em primeiro lugar e a sua esposa foi fundamental também para essa libertação? Creio. Foi Deus em primeiro lugar e a família. Foi a base aqui na terra, foi minha família. E a força de vontade, né? E o poder de Deus na minha vida. Senão, não sei nem se eu estaria contando testemunho aqui hoje ainda. É por isso que é importante a gente destacar que às vezes a gente vê esse problema dentro dos lares. Quando um dos cônjuges está passando um problema, aí ao invés de ter o apoio, na verdade tem uma oposição. Levanta-se um inimigo dentro de casa. E aí vem palavras negativas, né? Vem atitudes erradas, que ao invés de ajudar, faz contrariar e afastar mais a pessoa. Então, Jéssica, você acredita que a mulher virtuosa, ela edifica a sua casa? Essa é a palavra mais do que certa. A mulher virtuosa, ela edifica, a sábia, ela edifica, e a tola com as próprias mãos destrói, né? É o caso, que se ela tivesse agido com ignorância, com petulância, tipo, me tratando com preconceito, desrespeito, talvez eu não teria feito esforço nenhum para mudar por ela, né? Ou pela minha família. Talvez eu não teria nem construído a família, porque ela já vê essa luta bem antes de nós termos filho. Ela sempre acreditou que eu ia ter a mudança através de Deus, né? Isso. E às vezes não acontece a mudança dentro do lar, porque justamente a mulher não é uma mulher virtuosa. Ela não edifica a sua casa. Na verdade, ela destrói a sua casa. E a gente vê isso nitidamente. Às vezes as mulheres falam, mas o culpado é meu esposo. Mas tem coisas também que a mulher ela tem que ter a sabedoria. Ela tem que saber movimentar as coisas. Pastor Flammarion, ele diz que o homem é o cabeça
mas a mulher é o pescoço, então ela sabe, né? Direção, sabe dar direção. E Aline, que palavra você tem para dizer para uma mulher, para alguém que talvez está numa situação dessa que você passou, desesperada, querendo abandonar tudo, largar tudo? Qual a palavra que você tem para essa pessoa? Pastor, eu penso assim, existe casos e casos, né? O meu caso, ele não foi tão grave porque não havia agressão, não havia aquelas coisas de insulto, né? Ele me respeitava, sempre ele estava me dando apoio. Então, eu aprendi na Bíblia, eu aprendi com Jesus a ser amiga do meu marido, a estender a mão. Eu aprendi com Jesus, Jesus me ensinou a estender a mão, a ser amigo. Muitas vezes o marido tem medo de contar as coisas para a esposa e esconde certas coisas e acaba fazendo coisas erradas e escondendo da esposa, e a esposa acaba que, por muitas vezes, a esposa vai brigar ou vai insultar, vai falar alguma coisa, eles não contam. Então, seguir o exemplo de Cristo, ser amigo e estender a mão. Esse é o meu conselho. E estar sempre ali orando, motivando, que é muito importante a gente estar motivando o nosso marido. Mas eu faço isso, aquilo. Não, o marido, ele precisa também ser honrado, ele também precisa ser respeitado. Você até disse no início da nossa entrevista que primeiro você mudou. A mudança primeiro aconteceu em mim, né? Precisava isso acontecer. E às vezes eu falava, meu Deus, mas por que está demorando tanto? Né? Hoje eu entendo por que demorou tanto. Porque se eu não tivesse mudado, eu tinha destruído tudo. Eu tinha colocado tudo a perder. Isso que acontece com muitas mulheres. Elas querem que o cônjuge mude, mas elas não querem mudar. E eu tive que mudar. E durante esse período foi muito difícil, porque foram quase 5 anos, né? Ali, imagina, orando, chorando, sofrendo, noites, né, mal dormida, que ele me deixava em casa sozinha, e eu ali chorava pela madrugada, né? Então, assim, era muito desesperador, era muito triste. Você disse que uma das causas de você querer mudar foi a sua família, né? Sim. O que a sua família representa para você? Cadê a sua filha? Vem cá. Minha filha, vem cá, Manu. Vem cá. Né? Aqui tá a minha primogênita, que foi aqui uma dos incentivos que eu tive. Sim. Um dos principais incentivos. Deus, a minha esposa e a minha filha. Essa aqui, ela era pequenininha, tinha 2 aninhos, ela tinha meses ainda. Aí eu chegava em casa, às vezes, ela sempre foi desenrolada, ela com 7 meses já tava caminhando, né, segurando as coisas. E ela me abraçava, tipo assim, eu chegava sem nem um centavo no bolso, eu olhava pra ela assim, desejo de dar alguma coisa pra ela, mas não tinha, porque eu já tinha gastado tudo. Sim. Aí quando eu ia na casa, lá onde eu ia pegar a droga, às vezes, o filho do cara tinha tudo do bom e do melhor, mas e lá minha filha não tinha. Aí eu vi ali a necessidade de mudança. Falei, cara, eu tô bancando o filho do camarada aqui, enquanto a minha filha às vezes não tem metade do que o menino tá tendo. Então, tive ela como incentivo, minha família, eu reconheci o sofrimento da Jarline. É bom ressaltar isso, que as pessoas precisam pensar nisso. Às vezes a pessoa está lá na droga, curtindo, entre aspas, mas ele se esquece da sua família. E a sua família deixa a família em último plano aí. Deixa a família em último plano, né? Acaba destruindo tudo. E o que você fala para esses homens aí que às vezes está nessas drogas, está nesse mundo aí e que precisa de mudança? Eu falo de um ponto referencial. Né? É verdade. É o que eu falo para os homens hoje aí, que se ele tem um mínimo de amor próprio e pela família, se ele não consegue fazer por ele faça pela família deles. Porque eu digo que é um grande incentivo. Se realmente amar, se realmente querer o bem da família, dos filhos, ele faz de tudo para sair daquilo que só vai trazer destruição para ele. Você ama a sua família? Amo demais. Está disposto a fazer qualquer coisa por elas? Amém. Irmãos, Deus abençoe vocês. Amém. Muito obrigado por esse testemunho. Com certeza esse testemunho vai edificar a sua vida. Envie esse vídeo para outras pessoas. Não se esqueça de dar aquele joinha. Nos ajude. Compartilhe. Se inscreva também. Nós queremos chegar a 500 inscritos. E falta pouco. Talvez o seu amigo, o seu familiar, manda para ele, manda ele se inscrever. Deus te abençoe e até o nosso próximo Talk Show.